Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos nessa sexta-feira. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje o assunto, o tema é sobre progredir. E eu já deixei uma mensagem lá no YouTube. Se alguém estiver por lá, precisa vir aqui para o Instagram. Iremos transmitir através do Instagram. Seja bem-vinda a Irlândia. Seja bem-vinda, Irlândia, sejam bem-vindos. Nós vamos já começar a nossa live. Estou aqui na minha cozinha e ontem eu disse que quando eu trago pessoas na minha cozinha é porque já começam a ficar íntimas. Estou trazendo você para dentro da minha casa, estou trazendo você aqui para a minha intimidade, para a gente poder ficar mais à vontade. Existe uma razão da gente estar fazendo pelo Instagram. Na verdade, tudo começou na quarta-feira, quando a internet caiu, a energia caiu aqui no bairro, aliás, no meu condomínio, e já não é a primeira vez que isso acontece, né? No meio da live, aí faz aquela correria, e eu acabo dando um jeito ou outro e transmito de alguma forma. Mas aí nós estávamos pensando, eu e minha equipe, nós fazemos uma reunião todo dia depois da live, para poder fazer ajustes, para poder fazer entender, né? Tentar entender o que está acontecendo, tentar entender onde nós podemos melhorar. E aí nós chegamos à conclusão de que nós podemos fazer essa experiência, transmitir pelo Instagram, porque aí a gente consegue ter essa informalidade, podemos ter essa proximidade, né? E estamos transmitindo pelo Instagram, só que para fazer dessa forma improvisada, dessa forma mais natural, eu não consigo trazer aqui para cima. Até conseguiria, mas seria muita estratégia e acabaria que no final não seria tão improvisado, né? E eu realmente estou gostando desse modelo mais casual. Hoje nós vamos falar sobre progredir. Progredir. Nós precisamos progredir sempre. Aliás, eu separei um versículo que eu queria ler com vocês enquanto as pessoas chegam, e a gente vai ler e vou fazer também uma oração. O versículo está em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Um versículo até conhecido. Diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. O que é esse chamado celestial de Deus que está escrito aqui? O que Paulo queria dizer nessa carta aos Filipenses? Bem, claro, o chamado espiritual de Deus diz respeito a coisas eternas, mas diz respeito a chamado, e chamado diz respeito a propósito. E hoje nós estamos aqui no Café com Propósito. Nós estamos aqui justamente cumprindo o nosso propósito, fazendo com que você possa viver melhor. Estamos nessa quarta temporada, Jornada do Crescimento. Na segunda-feira falamos de empreendedorismo, né? Na terça-feira nós falamos de... Me ajuda a lembrar. Quarta foi adoração. Quinta, ontem, falamos sobre administração, falamos de dívidas, não foi? E hoje nós vamos falar de crescimento. E o tema hoje é como progredir na vida. E terça, nós falamos de que mesmo, Jesus? Meu Pai, estou ficando velho, estou ficando esquecido. Deixa eu recapitular aqui os temas. Quem é que vai comentar aí? Você que está chegando agora, já clique já no coraçãozinho, já compartilhe com as pessoas que você conhece. Quando você clica no aviãozinho, aparece as pessoas que estão online agora. As pessoas que são seus amigos que estão online agora são as primeiras. Você pode compartilhar ali, né? E lá nós vamos... você pode compartilhar. Clica no coraçãozinho aí, compartilhe, faça o que precisa ser feito e vamos avançar. Relacionar é um dos temas mais importantes e eu estava me esquecendo. Então, segunda, empreender, terça, relacionar, quarta, adorar, quinta, administrar e sexta, crescer. Aliás, terça-feira foi uma live muito importante, porque eu mencionei o seguinte: se você relacionar bem com as pessoas, você terá sucesso.
E a verdade é que todos esses temas estão ligados. Hoje nós vamos falar sobre progredir, que está intimamente ligado ao tema empreender. Está intimamente ligado ao tema relacionar, porque nós somos pessoas que se relacionam. Nós temos chamado para isso, nós precisamos cumprir o nosso chamado e diz respeito ao nosso chamado a pessoas, como eu já disse. Quarta-feira nós falamos sobre adorar e nós conseguimos adorar a Deus fazendo com que a nossa vida faça sentido para Deus e não para nós. Querendo fazer a nossa própria vontade, nós colocamos nós mesmos no centro. E o ego, o egocentrismo, que é colocar o seu ego no centro, é estar fora do seu propósito. E ontem nós falamos de dívidas, e estar com a vida em ordem faz com que você viva melhor. Eu disse ontem, e vou pedir para o Renan colocar um card aqui, no Instagram não vai ter card, mas vai ter no comentário, ele colocar sobre a nossa live de ontem, porque eu considero um assunto de extrema importância. Administrar seu dinheiro, dívidas, é de extrema importância. Se você estiver bem em casa, você vai conseguir estar bem em tudo que você for fazer. E as pessoas endividadas, elas não estão em paz. Vive numa turbulência, vive em discussões dentro de casa, a falta do dinheiro, a escassez, gera muitos problemas em casa. E a live de ontem foi muito importante. E hoje nós vamos falar de progredir, e como eu disse, todos esses assuntos estão interligados, todos. Vamos fazer uma oração rápida, As pessoas têm me cobrado isso. Eu sempre oro antes da live, Hoje eu orei, mas vamos orar juntos, rapidamente. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje, essa sexta-feira tão gostosa, um dia nublado aqui em São Paulo. Obrigado, Deus, pelo teu amor, obrigado, Deus, pela tua bondade. Que o Senhor possa me usar, ó Deus, para ajudar pessoas que precisam viver melhor, precisam progredir, ó Pai. Que nada que eu venha dizer aqui seja de mim mesmo, mas seja diretamente do teu trono, uma mensagem específica e direta para corações que precisam de direção. É o que eu te peço, ó Deus, grato com ações de graças, em nome de Jesus. E você pode escrever amém aí no chat, porque isso nos ajuda. Lembrando, nós estamos esquecendo de falar dos pedidos de oração, Com essas mudanças, está tudo muito rápido e a gente não tem falado sobre isso. Eu queria que você deixasse seu pedido de oração no final da live, nos comentários desse vídeo. Ele demora 1 ou 2 minutinhos para poder subir. A hora que eu clico em encerrar, demora 2, no máximo 3 minutos. Coloque nos comentários o seu pedido. Eu vou hoje à noite orar nominalmente por cada um deles. Ontem não falamos sobre isso, passou, e eu não consigo ler os comentários do chat depois que termina. Pelo menos nesse modelo que eu estou fazendo. Vamos descobrir um jeito de fazer isso, mas por enquanto eu ainda não encontrei. Nós vamos fazer isso funcionar da melhor maneira possível, Quero dar as boas-vindas aqui para Ashley Fernanda, que já está conosco, para Erlândia, que foi uma das primeiras a entrar, a Isabe 40, Aleg 9, Marinês, que eu imagino que seja a Marinês Moraes, seja bem-vinda, Maria Arlene, Miriam, final Meng, as palavras ficam emendadas, Clestine, Marcondes, Roberta e Giovana Feltrin, minha amiga de Sorocaba. Todos sejam bem-vindos. Bem-vindos, e coloca aí o seu coraçãozinho, compartilhe com mais alguém. Vamos trazer as pessoas aqui para estar conosco, E você é parte fundamental disso. Eu costumo dizer que as pessoas que você conhece eu não consigo alcançar. Eu consigo alcançar pessoas que eu nem conheço de várias maneiras, mas aquelas que você conhece, cabe a você levar essa mensagem e fazer com que essas pessoas cheguem até nós, essa mensagem, ela às vezes para uma ou outra pessoa pode não fazer muito sentido, dependendo da situação que a pessoa se encontra, Quando a gente fala de progredir, muitos têm já essa mentalidade, já tem essa frequência, já está vivendo essa frequência e vai só melhorar o que já está sendo feito. Mas para outros que estão numa frequência bem derrotada, uma frequência onde falta atitude. Tem pessoas, existem 3 grupos, classificações de análise comportamental, de competência. Qual é a competência de uma pessoa? Ela é analisada em 3 formas. Primeiro, atitude.
65% do seu sucesso depende da sua atitude. Segundo, conhecimento. Para você adquirir conhecimento, hoje em dia está a coisa mais simples do mundo. Isso que eu estou fazendo aqui é transmissão de conhecimento. Então o conhecimento nunca teve tão acessível, por isso que é importante você ajudar essa mensagem a chegar e alcançar mais pessoas. E por último, habilidades. Habilidades você desenvolve. Tendo conhecimento, você desenvolve habilidades, né? Então, você tendo habilidades, e precisa ter conhecimento para ter habilidade, e tendo atitude, isso tudo forma a sua capacidade de agir, a sua capacidade, a sua competência. A sua competência, na verdade, é o elo que une essas três características: atitude, habilidade e conhecimento. Você precisa desenvolver conhecimento e, acima de tudo, precisa ter habilidade. Bem, eu estava comentando hoje no YouTube, vou fazer meu cafezinho. Vou fazer cafezinho enquanto a gente conversa. Deixa eu mudar a câmera aqui para você participar desse processo. Eu vou fazer um cafezinho. Hoje eu estava conversando no YouTube, chamando as pessoas, deixando um recado para as pessoas participarem comigo. E eu estava comentando o seguinte: você não precisa ser melhor do que ninguém para você progredir. Você não precisa. Aliás, essa é uma das armadilhas que a vida costuma colocar em muitas pessoas. As pessoas têm o mau hábito de se comparar a outras. Você não é ninguém, você não é igual a ninguém que você conhece. Você é individual, você é singular, você é uma pessoa única. E se comparar com alguém te trava, te bloqueia. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer do jeito que aquela pessoa vai fazer e vai se limitar a fazer do jeito que você deveria fazer. E o fato é que para progredir, você não precisa ser melhor do que ninguém. Você precisa ser melhor do que você mesmo. Como que você pode ser melhor do que você mesmo? Bem, você pode ser melhor do que você mesmo sendo hoje melhor do que você foi ontem. Se você conseguir ser hoje melhor do que você foi ontem, então você está progredindo. E progressão vem da raiz da palavra progredir, né? O verbo progredir é formado por progressão, né? Então tem progresso, ação, progressão. Progressão por ser um verbo já denota uma ação, uma atitude arbitrária, uma ação em direção àquilo. Então progressão é você tendo uma atitude de progredir. Progressão, progresso e ação. Agora, o que é uma ação? O que é uma ação? Quero dar as boas-vindas aqui para a Andressa Borghetti. Acho que a Andressa trabalha comigo lá na empresa. Seja bem-vinda, Andressa. Muito bem, é isso aí. Quem mais está aqui? Vamos ver. Vamos convidar pessoal. Vamos lá, tem também a Dorca, a minha prima lá de BH. Seja bem-vinda, Dorca. Quem mais? A Miriam, o Grandinho, o Renan. Muito bem, o Luiz Casado está aqui também. Muito bem. Então, progressão é progresso em ação. E o que é a ação? Ação é uma atitude de avanço. Ação é alguma coisa que você faz em direção a um objetivo. E o que é um objetivo? Um objetivo precisa ser claro. Se você não tem clareza do seu objetivo, se você não sabe para onde você vai, significa que você não tem um alvo. E não saber para onde você vai é um problema. Você precisa ter clareza onde você quer chegar. Algumas pessoas não têm. Algumas pessoas vivem uma vida um dia depois do outro, não tem clareza para onde vai. Você acredita nisso, numa coisa dessa? A pessoa não sabe o que quer ser. Quando nós perguntamos para uma criança, fulano, o que você quer ser quando crescer? Se ela nunca ouviu essa pergunta antes, ela vai parar para pensar. Porque ela não tem clareza, né, do que ela quer. Mas a partir do momento que ela responder essa pergunta uma única vez, ela começa a clarear. A segunda vez que alguém perguntar, ela já tem uma resposta pronta. Ela se lembra do que ela pensou e ela tem uma resposta. Às vezes ela muda de ideia. Não, eu não quero mais ser isso, eu quero ser aquilo. E nós, adultos, maduros, nós precisamos ter clareza daquilo que nós queremos. E se você não sabe aonde é que você quer chegar, aí existe até uma frase, né, que qualquer caminho serve.
Sabe aquela história do camarada que entra no elevador e alguém pergunta: que andar que você vai? Tanto faz, eu errei o prédio. Então, tanto faz. O fato é que você precisa ter clareza. Se você não consegue enxergar um alvo, como que você vai acertar? E ação é avanço. Avanço precisa ter um objetivo, uma direção, porque senão você vai avançar para vários lugares ao mesmo tempo. Tem pessoas que dão tiro para todo lado. Tem pessoas que dão tiro para uma direção, dão tiro para outra direção. Algumas pessoas não têm uma constância, não têm um objetivo, e por não ter um objetivo, não tem uma frequência, um passo depois do outro em direção a um ponto específico. E se você não tem um passo depois do outro em direção de um destino específico, você não sabe para onde você está indo. Gastar tempo investindo, porque isso é investimento. Tudo que envolve o seu tempo é investimento, porque o seu tempo é aquilo mais, é o seu ativo mais escasso. É o que você menos tem a cada dia, é o tempo. Sabia? Hoje você tem menos tempo do que você tinha ontem. Amanhã você vai ter menos tempo ainda. Então, tempo é assim. Tempo é algo muito escasso, e por não saber disso, as pessoas desperdiçam o tempo. Desperdiçam o tempo fazendo coisas que não faz sentido nem para elas mesmas, nem para ninguém. Agora, uma coisa é importante. Se nós estamos falando de avanço, se nós estamos falando de atitude, lembre-se, atitude, conhecimento e habilidades. Habilidades se constrói com conhecimento. O conhecimento nunca foi tão acessível. Estou transmitindo conhecimento para você, e você precisa transmitir conhecimento para outras pessoas, porque quando você transmite conhecimento, você cresce. Ao ensinar, existe uma magia. A magia para poder ficar impactante, mas existe um poder sobrenatural sobre o fato de você transbordar na vida das pessoas. Essa palavra transbordar já está começando a ficar revirada, né? Mas o fato de você exceder. O que é exceder? É quando você começa a adquirir conhecimento, colocar aquilo em prática e aquilo funcionar, e você compartilhar com alguém. Isso é transbordo. Isso é exceder de dentro de você para fora. Não posso deixar de esquecer, não posso me esquecer que hoje é aniversário do meu sogro, reverendo José Carlos. Parabéns, reverendo. Reverendo é de 1950, então 72 anos, hein, reverendo? Parabéns, Deus te abençoe, Deus multiplique muitos anos na sua vida, Deus te cada vez mais te use, e o Senhor possa te permitir viver grandes momentos na sua vida, reverendo. Um beijo, um abraço, estamos com saudades. Essa semana a gente deve se encontrar, né? É isso aí, que bom. Feliz aniversário. Mas progredir consiste em você ter uma ação. E uma coisa, uma característica de pessoas que não têm atitude, e lembre-se, atitude, conhecimento e habilidades. Atitude representa a maior parte. 65% precisa ser de atitude. Se você não tem atitude, você não vai fazer nada. Aliás, os tímidos não têm lugar nesse mundo. Os tímidos, eles ficam travados dentro de si mesmos. Aliás, os tímidos não têm lugar nem no céu. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Você já leu esse versículo? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Se você não conhece esse versículo, pesquisa aí que você vai encontrar fácil. A timidez, ela faz... São dois bloqueadores que nós temos. Na verdade, são coisas que nos sabotam. E eu chamo isso de autossabotagem. Sabe o que é? Bom, cafezinho na mão. Você está com o seu cafezinho na mão aí? Coloca a xicrinha no comentário para eu saber quem é que está comigo tomando café. São duas coisas que nos sabotam. Primeira coisa é quando você fica observando a vida do outro e você quer se comparar a ele, aquela pessoa. Então você olha para a pessoa dá tudo certo para ela, a pessoa conseguiu um bom casamento, aí você olha para o casamento, parece ser perfeito, né? A gente tem essa tendência de analisar e achar que tudo é muito perfeito, e a gente começa a comparar, a fazer comparações.
sem não saber, melhor dizendo, que aquela pessoa tem as lutas dela. O que muitas vezes as pessoas chamam de sorte, muitas não. Sempre que alguém chama que alguém teve sorte, é porque a pessoa é uma acomodada. A sorte é sinônimo de... Sorte é o que o acomodado, o encostado, o preguiçoso, o desanimado, o tímido, aquela pessoa que reclama e que coloca a culpa nos outros, usa para justificar o seu fracasso. Aí as pessoas dizem sorte. Eu vou fazer uma sortezinha, uma fezinha, né? Na loteria. Quando você faz uma aposta na loteria, você está perdendo seu tempo, seu dinheiro, você está colocando as suas esperanças, as suas expectativas no lugar errado. A possibilidade de você ganhar aquilo é tão pequena, mas é tão ridiculamente pequena, que isso não faz sentido nenhum para você. E aí você, encantado pela expectativa de que alguém ganhou, então eu posso ser esse alguém, você cai nessa lorota. E aquilo leva o seu dinheiro e o seu tempo, que vale mais do que o seu dinheiro. Sabe o que vai fazer você progredir? O que você quer? Tem vontade de ficar rico? É isso que você quer? Qual é o seu objetivo de vida? Você quer... eu conheço pessoas que têm como objetivo de vida ter um lar feliz. E você sabe, lar feliz é um lar contente. Isso é um lar feliz. Um lar onde tem resmungação, onde tem reclamação, onde tem contenda, esse é um lar infeliz, né? E não tem como você esperar a felicidade de um lugar desse. Um lugar gostoso de se viver é um lugar que se vive em paz e em contentamento. E para você conquistar isso, eu disse no começo que nós precisamos ter clareza do que nós queremos, senão você vai perseguir um alvo que não existe. Já viu você atirar uma flecha em direção ao alvo que você não consegue enxergar? Você vai acertar alguém, mas você precisa saber aonde é que você quer chegar, ter clareza, ter visão. Isso é senso de objetivo, isso é senso de meta. Outro dia nós falamos sobre meta, aliás eu vou pedir para o Renan colocar um card aqui no YouTube, né? Aqui no Instagram, vai ser no comentário, sobre metas. Eu falei sobre isso no final do ano 2020, numa live que eu fiz, eu e o Guilherme, meu filho, estava me visitando e a gente fez juntos uma live. E lá eu me lembro que eu falei sobre metas, e a meta, para você traçar uma meta, você precisa ter alguns ingredientes para uma boa meta. Primeiro, você precisa fazer uma meta que seja factível. Uma meta infactível, uma meta intangível, uma meta absurda para o ano ou para um período, não faz sentido nenhum, porque você vai se frustrar com aquilo. Outra coisa que você precisa entender sobre metas é que você precisa fazer com que aquilo seja desafiador. Caso contrário, não é meta. Se aquilo não for desafiador para você, não é meta. Por exemplo, de repente você está como eu, precisando perder uns quilinhos. Coloquei uma camisa aqui hoje hoje nós vamos ter uma festa junina lá na empresa. Coloquei um xadrez para eu poder entrar no clima com eles. Mas as gordurinhas estão aqui me incomodando. Essa camisa é uma camisa slim, deveria estar melhor, mas ela está aqui me incomodando e eu preciso ter uma meta com relação a isso. Estou bem relaxado com relação a essa questão, mas o fato é, você precisa saber quais são os objetivos que você tem, quais as metas que você tem. Você precisa ter clareza e traçar essas metas com entendimento, inteligência. Progredir é você ser melhor do que você mesmo. É você estar melhor do que você mesmo. É você ser mais do que ter. As pessoas acham que progredir é ter mais, mas na verdade progredir é ser mais. Ter é uma consequência. Quando você e tem atitudes, e tem metas, e traça bem feito. Nós falamos de planejamento ontem, né? A administração tem uma relação com planejamento. Resolver essas questões financeiras que você está enfrentando é uma das coisas que você precisa resolver para progredir. Progredir é deixar a sua vida cada dia melhor. Estar com a vida em ordem é melhorar. E melhorar é aquilo que Deus quer de nós. O objetivo dessas minhas lives, o objetivo de estar aqui com vocês, batendo esse papo, é o objetivo de fazer você viver melhor.
fazer você ter entendimento do que você tem vivido, do que precisa ser feito, fazer você ter entendimento daquilo que Deus quer para você. Deus não quer de nós pessoas pobres, travadas, tímidas, pessoas desanimadas, pessoas que não conquistam nada, pessoas que não influenciam ninguém. Deus não quer isso para nós. Não, isso não faz sentido nenhum. Uma vida de acordo com o propósito de Deus é uma vida de avanço. Uma vida onde hoje você precisa avançar, você precisa arregaçar suas mangas. Analise as histórias de sucesso de todas as pessoas que você possa conhecer. São histórias onde existe trabalho duro, dedicação, existe uma meta, existe um objetivo, existe uma ação, existe um propósito. O propósito de avançar e progredir, o propósito de você ser melhor do que você mesmo, um propósito de você poder estar no lugar certo, preparado. As oportunidades, elas passam diante de todas as pessoas. Eu costumo brincar, fazer uma analogia com uma estação de trem. Você está numa estação e o trem passa para você e para as outras pessoas. A questão é, você está apto a entrar? Se preparar, adquirir conhecimento, adquirir habilidades, te prepara para poder você estar habilitado a entrar no trem das oportunidades. As oportunidades estão a todo momento fervilhando diante de você. Aprenda a identificá-las. Alguém comentou uma história de uma pessoa que tinha acabado de passar por uma grande perda no trabalho, uma falência, e endividada, ela chegou no fundo do poço. E aquela pessoa então foi trabalhar no primeiro emprego que ela conseguiu. Um trabalho subalterno, um trabalho que para ela era muito abaixo do que ela era acostumada. Ela era uma empreendedora e ela foi no fundo do poço, na lona. Mas aí, ao estar ali naquela atividade, eu não vou falar nome para não ser pejorativo, que atribuição que ela estava, mas ao olhar num determinado horário, ela viu alguém chupando um picolé. E quando viu aquela pessoa chupando aquele picolé, aquele sorvete, ela teve uma ideia: eu sei fazer picolé, eu vou fazer picolé e vou vender picolé. Se eu vender uma quantidade de picolé, eu vou ganhar mais do que eu estou ganhando aqui. E aí ela começou nesse progredir. Hoje ela tem dezenas de funcionários e ela vive uma vida em progresso. Viver em progresso é você viver uma vida em ação, uma vida em avanço, uma vida em movimento. Se você para, se você estabiliza, se você se acomoda, a zona de conforto é uma das piores zonas que você pode estar. Satisfeito com o seu salário, satisfeito com a sua vida, você prossegue sem progredir, fazendo as mesmas coisas. Essa é a maior armadilha que pode acontecer. Não é à toa que eventualmente essas pessoas que ficam nessa zona, de repente, coisas ruins acontecem. O de repente que vem para todos nós, o de repente que pode acontecer comigo, com você, com seu vizinho, com seu irmão, os de repentes que surgem todos os dias da nossa vida, vem para todo mundo. E essas pessoas que estavam numa zona de conforto, quando vem um de repente ruim, porque também tem de repentes que são bons, né? Mas geralmente vem os de repentes ruins. Essa pessoa que estava estagnada, parada no lodo, parada no limo, parada na estagnação, na procrastinação, porque é assim, né? A pessoa que sabe que precisa reagir, sabe que precisa fazer mais, ela se vence, se dobra a procrastinação. Quando eu chegar lá, quando eu conseguir minha casa própria, quando eu conseguir conquistar o meu casamento, quando eu conseguir ter meu filho, quando eu conseguir aquele emprego, e aí vai passando dia depois de dia, a pessoa vai deixando para lá, ela se esquece dos seus objetivos, dos seus sonhos. Quantas pessoas têm sonhos arquivados? Quantas pessoas têm sonhos esquecidos, engavetados? Sonhos que
acredite em mim, não foram criados por você. Foram criados por um Deus que planejou um futuro de paz para você. Agora, só porque Deus planejou um futuro de paz para você, significa que você vai ficar acomodado esperando que a grande milagre aconteça? Não existe um grande milagre acontecer na sua vida se você não estiver em consonância, em sincronismo com aquilo. Deus é um Deus de coerência. Deus é um Deus que abençoa à medida que você vai avançando. Deus é um Deus que te ajuda à medida que você dá o primeiro passo. Pessoas ficam esperando um grande acontecimento acontecer nas suas vidas para poder dar o primeiro passo. Não é assim. Você dá o primeiro passo, Deus abençoa aquilo. Você dá um segundo passo, Deus te ajuda naquilo. Você dá um terceiro passo, alguma coisa, de repente ruim acontece, mas aí você precisa lembrar que Deus é contigo. Se Deus é contigo, aquele acontecimento ruim tem um propósito. Assim somos nós aqui, né? Estamos fazendo essa live num lugar diferente, aqui na minha casa. Eu disse no começo para as pessoas que entraram agora que eu estou trazendo vocês para dentro da minha cozinha. Estou aqui na minha cozinha, conversando, café na mão, em pé. E isso aconteceu porque de repente aconteceu no meio da live de quarta-feira. Estávamos falando de adoração, ou foi terça? Não, acho que foi quarta-feira mesmo. E aí, de repente, a energia aqui do condomínio acaba, eu fico sem internet, sem iluminação, termina a live, mas aí eu vi nisso uma oportunidade, peguei meu celular, subi aqui para cima e sentado no sofá nós terminamos a live. Muitas coisas que acontecem na sua vida e que parece ser algo ruim, parece ser de repente ruim, se você estudar melhor aquela situação, você pode perceber que ali existe uma oportunidade. O Covid, por exemplo. O Covid foi uma tristeza mundial, muitas pessoas morreram, muitas pessoas se foram, mas muitas oportunidades surgiram para pessoas que estavam atentas e que acreditavam que as coisas não são como parecem ser. Como estão as coisas na sua vida? Estão ruins? Saiba que elas não são como parece ser. Existe uma oportunidade escondida por trás dessa situação. Existe uma oportunidade que você precisa enxergar. Uma oportunidade que só você consegue ver. Uma oportunidade que foi planejada para você. Aprende a tirar ensinamentos de tudo que acontece na sua vida. Lembre-se de Romanos 8:28, na nossa segunda temporada, né? Segunda temporada, Jornada do Entendimento. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam e juntas, umas com as outras, para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses? São aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você foi chamado e você foi chamado, saiba que você tem um propósito. Um propósito que não foi planejado por você. Um propósito que foi planejado pelo próprio Deus. Um propósito de fazer você viver melhor. Um propósito de paz e não de mal. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim desejável. Deus deseja que você tenha um fim de acordo com o propósito que Ele desenhou para você. Essa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. Se não tivesse propósito para você ainda, se Deus não pudesse ver em você que você é uma ferramenta útil e hábil nas mãos dele, você não teria amanhecido essa manhã. Se você amanheceu é porque você é alvo de um propósito maior. E esse propósito consiste em alguns aspectos. Primeiro, você precisa progredir. Segundo, ele não diz respeito a você. Tire o seu ego do centro. O egocentrismo atrapalha a maioria das pessoas que se colocam no centro. Ontem eu não consegui terminar a nossa mensagem sobre dívidas, mas na próxima quinta-feira nós vamos falar. E nós vamos falar sobre questões relacionadas ao seu ego.
ser generoso é algo que você precisa aprender. A generosidade atrai a atenção de Deus. E ao atrair a atenção de Deus, você atrai junto com isso as bênçãos de Deus na sua vida. Bênçãos materiais apenas? Não. Bênçãos materiais é a menor. Na verdade, as coisas materiais é o menor dos seus problemas. Se você não está bem em casa, você não tem carro zero que te alegre. Se você não está bem em casa, não tem bolsa da Louis Vuitton que te deixa feliz. E as pessoas gastam porque querem ver naquela aquisição algo que elas não têm aqui dentro, ou no coração, que nada mais é do que a mente subconsciente. Pessoas que não têm dentro de si uma vida resolvida, vivem uma vida com gastos fúteis, investem em futilidades e se afundam em dívidas porque querem agradar pessoas que elas não conhecem, que não gostam delas, querem trazer satisfação e um sentimento de realização que não está naquilo. Estava tão perto e você não viu, estava tão próximo e você não sentiu. A felicidade se esconde de trás do contentamento. Bem, estamos chegando próximo de 40 minutos, eu estendi de 30 para 40 já e não pretendo estender ainda mais. Quero orar por você, quero orar para que Deus te abençoe o seu dia, abençoe a sua sexta-feira. Lembrando que depois que eu terminar a live, leva 2-3 minutos para ela ser publicada, porque é o prazo do Instagram concluir esse processo. Você coloca o seu pedido de oração nos comentários, porque vai ser lá que eu vou ler e vou orar essa noite, nominalmente, por cada pedido de oração. Existem pessoas sofrendo, existem momentos que nós precisamos da intervenção de Deus, eu sei, mas a maioria das vezes o seu problema precisa de uma ação, de uma atitude. Seu progresso depende da sua atitude. Deus vai te abençoar a cada passo, a cada ação, a cada atitude. Ele vai estar colocando diante de você novas oportunidades, novas possibilidades e a disposição que você precisa para progredir. Sexta-feira que vem nós vamos falar mais sobre crescimento e eu tenho um tema. Esse tema vai te ajudar, vai te trazer clareza. Esteja comigo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã, por essa live, por esses 40 minutos aqui diante dessa câmera. Quero te pedir, ó Deus, para que o Senhor abençoe essas pessoas que estão do outro lado. Eu não sei quem são, eu não sei o que elas vivem, o que elas estão passando e as lutas que elas têm enfrentado. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor as ama. O Senhor as ama com amor eterno, amor incondicional, amor ágape, amor sacrificial. E por saber disso, ó Deus, eu sei que a identidade delas precisa ser esse entendimento. Ó Pai, que elas possam ter um dia debaixo desse entendimento e que elas possam ter a energia, a disposição para avançar. Que elas possam avançar nessa sexta-feira com o entendimento e com a clareza que o Senhor as ama e que o Senhor está com elas. Nos ajude, ó Pai, a ter um dia próspero e produtivo. Nos abençoe em tudo que vamos fazer. Nos ajuda, ó Pai, porque nós dependemos do Senhor. É que eu te peço grato. Em nome de Jesus, e você daí, diga amém, concordando comigo. Obrigado à presença de todos vocês. Não vou conseguir ler o nome, e mesmo porque eu correria o risco de esquecer de alguns, mas a maioria aqui já está comigo há mais tempo. Quero pedir para você compartilhar, para você nos ajudar a divulgar e clicar aí no like, no gostei, depende da plataforma que estiver sendo transmitida. Um beijo. Nos vemos amanhã. Amanhã é sábado, né? Sábado e domingo a gente faz uma pausa. Nos vemos na segunda-feira. O assunto de segunda você já sabe. Empreender. Seja comigo. Um beijo. Deus te abençoe. Deixe seu pedido nos comentários depois que terminar.